Eu estou com o arquétipo do Sol ativado, vocês repararam a mudança, vou falar um pouquinho mais sobre isso ao longo do vídeo. E eu senti de trazer esse arquétipo maravilhoso pra gente conhecer mais o lado luz, o lado sombra, qual é a contribuição dele na nossa jornada, como que eu escolho um arquétipo, como que eu ativo um arquétipo. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo, então vambora. Eu estou com um roteirinho. Então, se eu parar e ler alguma coisa, vocês já me conhecem, eu não edito vídeo, então vai estar aqui de uma maneira orgânica, porque são 5 lados luzes e 5 lados sombras que eu separei pra gente. Então, né, meu TDAH talvez não me permitisse lembrar tudo. Talvez. Então eu escolho trazer o máximo de bagagem pra vocês, porque pra mim é importante. E bom, para não ficar descontextualizado, para quem não sabe o que é arquétipo, caiu aqui de paraquedas, escutou de por alto, mas não consegue entender, enfim, tem uma playlist aqui no canal só de arquétipos, porque como eu sou muito conhecida no meu meio por causa dos arquétipos, né? Porque para muitas das minhas amigas eu fui apresentando os arquétipos, sabe? Não que elas nunca tenham ouvido falar, mas de ativar mesmo, de ver alguém, assim, que você pode encontrar. Sabe? Que tá no teu meio. Eu mesma não conheço ninguém do meu meio que ativa arquétipo, por exemplo. Só as minhas amigas do nicho de autoconhecimento. E ao perceber que muitas pessoas me perguntavam sobre isso, eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo porque vai otimizar. O bom de ser criadora de conteúdo é isso. Eu crio um conteúdo que eu vejo demanda e já facilito. Então aqui na playlist de arquétipos tem o primeiro vídeo, que é como ativar um arquétipo, como desativar um arquétipo, como perceber se esse é o melhor arquétipo pra você, tudo direitinho, então, e o que é um arquétipo. Mas, pra não ficar muito solto, arquétipos são símbolos, e símbolos carregam informação. Então, por exemplo, quando você vê por exemplo, eu tô aqui falando com você, e imagina que atrás de mim tem uma estante cheia de livros. Automaticamente você vai associar a minha imagem a uma imagem de alguém muito inteligente, que lê muito, mesmo que você saiba que isso não é diretamente relacionável, mas simbologicamente é assim que a gente interpreta, são gatilhos que a gente tem. Então, arquétipos são símbolos que carregam informação. E assim, tudo tem consciência. Tudo no universo tem consciência. As coisas têm consciência. Os objetos têm consciência. O chat GPT tem consciência, sabe assim? Então, os arquétipos, eles têm a sua própria consciência. E por que a gente escolhe ativar um arquétipo? Para potencializar as luzes daquele arquétipo. Para trabalhar as sombras, caso seja necessário, porque todo arquétipo tem luz e sombra. E também para geralmente alcançar alguma coisa. Então a gente sobrecria a consciência daquele arquétipo para que possamos aproveitar da consciência que ele tem, da habilidade que ele tem. Eu tenho um arquétipo que eu ativei, que foi o arquétipo da cobra, tem já aqui no canal eu contando, e eu explico a transformação assim, muito dinâmica e muito visceral que aconteceu comigo, que até hoje eu carrego. Essa é uma curiosidade dos arquétipos. Quando uma consciência é expandida, ela nunca mais volta ao normal, né? Ao normal que eu digo ao estado anterior. Portanto, a gente sempre carrega essas consciências conosco. Algumas, elas vão ficando, né? Porque a gente não é um acúmulo de coisas e de informações, mas muitas coisas a gente vai trazendo. O arquétipo da cobra, por exemplo, eu trouxe essa tranquilidade de não me meter em treta desnecessária, não precisar defender meu ponto, percebe? Enfim, mas não é sobre o arquétipo da cobra que a gente vai falar, né? É sobre o arquétipo do sol. E bom, como que o arquétipo do sol ele pode impactar a sua vida? O arquétipo do sol, ele vem para trabalhar a nossa autenticidade, a nossa autoestima, a nossa alegria. Eu anotei aqui, ó, como resumo, né? Clareza, autoconfiança, liderança e vitalidade. O plexo solar, que é um chakra, né? Ele é relacionado à vitalidade, né? E é um plexo solar. Então, o arquétipo do sol, ele traz esse espaço realmente de clareza, de lucidez, das coisas, quando a gente tá muito confuso, tá muito, sabe, a cabeça tá meio esquisita, é a hora da gente, de repente, ativar um arquétipo para clarear as coisas, para trazer essa vitalidade, para trazer essa alegria, para trazer essa confiança, porque
Gente, o universo, ele só diz sim. Portanto, em quem você tem que confiar? É no universo? Não, porque ele só vai dizer sim. É em você. E o arquétipo do sol traz esse brilho de que, nossa, tá tudo bem. De fato, tá tudo bem. E ele é muito otimista também. Então, por exemplo, como que ele se manifesta no dia a dia? Já vamos falar do lado luz e sombra dele. Mas como que ele se manifesta no dia a dia? Quando eu ativei o arquétipo do sol, é muito legal, quando a gente ativa arquétipo, os primeiros dias eles são mais intensos. Pelo menos comigo é assim. Me conta se com você também é assim, caso você já ative arquétipos. Mas comigo é assim. Eu ativo o arquétipo e eu automaticamente viro aquele arquétipo. Bum! É uma explosão, assim. Blá! É imediato. É incrível. E fica ali por uns dias até meio que assentar na minha energia e a gente não ter uma preponderância, sabe? Tipo, enfim. E uma coisa que aconteceu com o meu arquétipo é que eu não consegui mais aparecer desarrumada. Se vocês repararem o meu vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui, que vocês repararam que eu tava diferente. Vocês falaram assim, nossa, você tá muito linda, você tá brilhante, você tá radiante, você tá diferente. Era o arquétipo do sol, meus amores. Eu tinha acabado de ativar aquele arquétipo. E é um arquétipo que fala muito de autoestima. Então eu gravei uma canalização justamente sobre isso, sobre autoestima. E eu vou deixar aqui pra vocês perceberem. E aí vocês podem olhar esse vídeo e qualquer vídeo antes desse e vocês vão reparar a diferença gritante. Às vezes eu me olho meio estragadinha, meio fubando, e eu fico assim, ai, não vou aparecer assim mesmo. Aí eu tomo banho, eu tenho essa franjinha, né? Então às vezes eu lavo só a franja porque o cabelo não precisa. Então mexe muito nesse aspecto de autoestima. E eu lembro que quando eu tive esse arquétipo, no meu caso em específico, como foi que aconteceu comigo? Acredito que possa ser uma clarificação pra você. O arquétipo do sol, ele veio sobre tema criacionamento. Eu tava ali num flertezinho com uma pessoa, eu tava ali interessada e, enfim, aí eu fui fazer perguntas. Primeiro eu perguntei pra uma amiga através do baralho cigano. E aí eu perguntei o que se requer para que o meu âmbito de criacionamento expanda e tal, porque eu realmente estava muito reclusa, e eu já comentei isso com vocês antes, se eu não me engano. E aí ela foi embaralhando as cartas assim e pulou a carta do sol, eu acho, ou foi a que ela puxou, veio o sol. E ela falou, brilhar, não sei o que, não sei o que lá, e ok. E aí eu, como uma mulher muito atenta em arquétipos, falei assim, corpo. Que isso é uma informação adicional que não tem naquele vídeo, porque eu não usava essa ferramenta. Eu pergunto pro meu corpo se é esse o arquétipo, se ele quer desativar algum arquétipo, se ele quer adicionar outro arquétipo, ou é só esses arquétipos. Eu pergunto tudo, gente. Tudo pro corpo, porque é o corpo que experiencia tudo. E foi ele que me disse pra desativar os que eu tava, que era Falcão e Águia, Falcão, Peregrino e Águia, e manter o do cavalo, ativar o do sol, e depois de ativar o do sol, ele me trouxe outro que eu vou te contar no final do vídeo, porque eu quero saber se você quer saber sobre esse arquétipo. Mas tem mais um arquétipo ativado, então eu tô com 3 agora. E bom, eu fui a... Esqueci o que eu tava falando, peraí. Aqui é assim, gente, minha mente ela vai e volta. A gente tava falando do arquétipo do sol. Lembrei, baralho cigano. Aí ela falou aquelas coisas e tal, e eu fiquei tipo assim, será que é pra ativar esse arquétipo? Aí o meu corpo disse, não. Falei, ok, beleza. Aí, depois disso, eu tinha um rolê marcado, que eu sabia que essa pessoa que eu... Acho que eu ainda tenho interesse, por enquanto eu ainda tenho interesse. Essa pessoa estaria lá. Gente, a gente é muito migas, né? Porque eu já tô contando aqui minhas intimidades, mas é sobre... Eu não tenho nenhuma intenção de parecer alguém distante, sabe? Sei lá, eu gosto dessa... eu gosto de fofocar, gente. Eu adoro falar. Então, assim, aí eu sabia que essa pessoa estaria lá. E aí eu abri um joguinho, aí já foi com uma amiga. Aliás, outra amiga, né? Porque ela também é minha amiga. Mas com outra amiga, mas já foi com o tarô, não foi com o baralho cigano. Foi isso que eu quis dizer. E no tarô, eu perguntei, qual é a melhor rota de ação pra que essa pessoa sinta interesse em mim lá no rolê e tal, porque eu não vou chegar nessa pessoa. E aí saiu de novo o sol.
E aí ela falou, você brilhando, se divertindo, gastando tua onda, curtindo teu rolê. Falei, cara, eu tô indo muito pra curtir esse rolê. Muito, 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 muito. Tipo, eu estava completamente determinada a me divertir nesse rolê. Até porque eu tinha passado uma semana coringando. Quem me acompanhou no Instagram sabe. Foi uma coringada sinistra, assim. Eu tava expandindo muita consciência. Comecei o clube do livro de como se tornar dinheiro. Então, assim, gente, foi uma semana desafiadora pra mim. E eu queria muito, assim, eu tava muito na escolha de curtir tudo naquele dia, assim. Beber, me acabar, dançar, cantar, fazer amizade, beijar na boca, o que viesse. Eu tava disponível pra me divertir. Só que eu já tenho um tempo que eu saio pra balada e não beijo na boca. Tipo, não acontece. Porque eu levanto barreiras, tá, gente? As pessoas chegam e eu levanto um muro medieval e a pessoa fica... Aí eu fico, não! Merda, fiz de novo, sabe? Enfim... Aí, saiu o arquétipo, saiu o sol de novo lá. E eu não me toquei que poderia ser uma ativação de arquétipo, tá? Nessa hora eu não me toquei. E depois eu tava fazendo alguma coisa que eu não me lembro, e aí, de repente, vendo uma leitura de tarô online, sei lá. Eu sei que no fim das contas me veio um insight de, tipo assim, arquétipo do sol. Aí eu fiquei, será? Eu nunca tinha ativado. Falei, será? Aí eu perguntei pro corpo, e o corpo, sim. Falei, então tá bom. E uma coisa interessante dos arquétipos, gente, é que muitas das vezes, para não dizer sempre, a gente ativa um arquétipo quando ele já está ativo em nós. A gente só toma consciência e toma pra si. Mas ele já tá meio que regendo a nossa vida. E eu percebi isso, que o arquétipo do sol ele já tava aqui, ó, flertando comigo. E eu ativei esse arquétipo. Gente, quando eu cheguei no rolê, olha, desde 2019, 20, eu não beijava tanto na boca. Assim, foi muito tranquilo, não levantei barreiras, não tive preocupação com roupa. Que, tipo assim, eu tava me vestindo, aí eu falei, mas não tava gostando de nada. Essa é uma outra coisa também. O sol, como te deixa muito vaidoso, você pode entrar num espaço e ficar um pouco rígido, um pouco rigoroso, sabe? E aí é também aprender a relaxar nisso. E eu entrei nesse espaço de, porra, tá tudo feio, eu tô feia, não sei o que, não sei o que lá. Impossível tá feia, mas eu tava achando que eu tava feia. E aí eu falei assim, eu já conheço esse caminho e eu já sei como sair dele. Porque o caminho ia ser eu acabando indo muito puta e com uma energia péssima por causa de roupa. E não, né? Não é roupa que faz alguém ser bonito, é a autoestima, é a própria luz da pessoa. E isso eu tenho. Então eu virei e falei assim, ó o arquétipo do sol, viu? Isso eu tenho. Ao vivo pra vocês. E aí, enfim, eu virei pro corpo e falei, corpo, vai lá, me mostra aí, qual é a roupa que tu quer? Gente, ele escolheu um short, que é meio bermudinha. E eu não sou chegada em bermudinha, mas eu falei, quer saber, eu quero me divertir. E vamos ver se o arquétipo do sol é pica mesmo, porque vamos ver se esse short vai me impedir de ser o centro das atenções. Porque essa é uma outra característica do sol, ser o centro das atenções. Se é luz ou sombra, fica a seu critério. E aí, gente, cheguei e realmente, assim, as pessoas chegavam em mim e falavam, nossa, você é muito linda, não sei o que, não sei o que lá. E eu beijei na boca aberta, não sei o que. Beijei na boca do crush? Não. Ainda. Eu falo ainda, mas eu não sou muito determinada pra pegar gente, não, gente. Eu desisto muito rápido, porque a energia passa, assim, sabe? Minha lua é em gêmeos, então eu perco o interesse muito rápido. Mas, por enquanto, a pessoa ainda tá no meu radar. E vamos ver o que acontece, né? Já entreguei pro universo, fofoca. Se você quiser sobrecriar comigo, recebo, inclusive. Se você não quiser sobrecriar comigo e quiser me atrapalhar, saiba que essa energia não pega. Enfim, então assim, o arquétipo do sol foi isso. Eu cheguei brilhando, assim. Gente, eu me senti muito protagonista. Aconteceu um negócio nessa balada que eu vou contar ao longo das características que eu for trazendo. Então, vamos falar sobre o arquétipo do sol no lado luz e sombra. O lado luz e sombra, gente, é um ponto de vista, tá? Mas eu deixei separado como luz e sombra porque como normalmente é intitularizado e eu não senti de eu mesma trazer um ponto de vista sobre isso, então eu tô trazendo da forma como as pessoas apresentam e você decide aí o que é luz e sombra, ok? Um lado luz muito bom do arquétipo do sol é o brilho e a autoconfiança. É esse espaço que eu falei pra vocês, de chegar e falar assim, eu sou linda, eu sou incrível. Gente, eu tava na fila, era um evento de rock emo. E eu tava na fila de fone de ouvindo funk. E eu tava dançando de fone, tipo, não tinha música tocando em canto nenhum. Então, assim, é muito essa autenticidade, sabe? É esse brilho, é ser quem você é ter essa autoconfiança, enfim. Então, brilho e autoconfiança é uma coisa que o sol traz muito. E, gente, é muito latente, muito latente.
Segunda coisa é essa autenticidade, é esse espaço de você querer realmente se sentir verdadeiro com você, sabe? É esse espaço de você olhar pra si e falar assim, cara, o que é verdadeiro pra mim? Sabe? O que vai me trazer mais alegria? Se você me acompanha aqui do canal, você sabe que eu tô num processo de estudar principalmente sobre dinheiro. Esse é o meu nicho atualmente, assim, de estudo, de foco, de atenção. É realmente sobre criar uma vida financeira que seja sem teto. Esse é o meu alvo. E quando eu ativei o arquétipo do sol, eu percebi que de nada adianta eu focar no meu alvo financeiro se eu não trouxer a alegria junto, se eu não levar a mim, se eu não reconhecer que o dinheiro sou eu. Eu sou poder, eu sou controle, eu sou criatividade, eu sou dinheiro, eu sou consciência, eu sou sectionist e eu sou grata. Então, enquanto eu fico esperando algo que tá fora, eu me separo daquilo. E aí eu comecei a entender que o arquétipo do sol, como tem essa autoestima, né, tem essa autoconfiança e acesso que é verdadeiro, eu sei que é verdadeiro pra mim que eu sou o dinheiro, que eu sou a alegria, percebe? Que eu sou a autenticidade, que eu sou a liberdade. Porque ninguém tem que me dar nada. A gente já tem tudo. Percebe? A gente já é, porque nós somos o todo, né? A gota, quando ela é extraída do oceano, ela não deixa de ser oceano. Entende? É um oceano inteiro em uma gota. Então é meio que isso que a gente é. Nós somos um serzinho que faz parte de um todo, que é o todo. Então, eu comecei a perceber isso, que na verdade, o dinheiro, ele é importante para mim, não num espaço de significância, mas num espaço de escolha. Só que num espaço agora de vindo com muita alegria, me levando junto. E antes eu tava num espaço de dinheiro pelo dinheiro, né? Num espaço de, se eu não for tão feliz, mas tiver dinheiro, tá tudo bem, me viro depois, sabe? Me viro depois. E agora não. Como eu posso criar mais alegria na minha vida e receber mais dinheiro por isso? Essa é a minha pergunta todos os dias. Então, essa autenticidade, esse espaço de você ser você mesma. Inclusive, é aqui que eu quero contar pra vocês o que aconteceu nesse rolê. Como a gente fica com muita autoestima também, aconteceu de um cara virar pra mim e falar assim, ai, você é muito linda, você quer ficar comigo? Eu falei, não. Não queria. E, gente, depois que eu disse não, eu juro pra vocês que não é brincadeira. Ele virou pra mim e falou assim, pô, tu não quer ir lá pra casa, não? Aí eu, quê? Eu moro não sei aonde, nem ouvi. Ele falou barra, mas minha mente deletou no momento seguinte, eu tava bem bêbada também. Ele, não, é que eu moro aqui, não sei aonde, e a gente pode ir lá, beber um pouco, fazer alguma coisa e tal, e ficar. E eu olhei pra cara dele e falei assim, se eu não quero ficar com você aqui, por que eu iria com você pra sua casa? Isso não faz sentido. Aí ele, sei lá. Eu falei, não, obrigada, sabe? E assim, eu nunca responderia isso, gente. Antes, jamais eu teria coragem de responder isso. E não é nem num sentido de, aí vai que eu fecho o campo e não fique com mais ninguém, não sei o quê. Não é nem nesse aspecto, não. É num aspecto de, tipo assim, num espaço de, eu não vou ser grosseira. Eu preciso ser simpática. Pode focar nisso, inclusive, tá? Porque ser simpática, querer ser muito altruísta, essas coisas aí, ó, é colocar as outras pessoas como menores. Ok? E necessidade de aprovação externa. E aí só fui eu. Eu falei o que eu queria. E, gente, juro pra vocês, ele ficou tanto no meu pé que eu cheguei pra um garoto que eu já tinha ficado, tava ficando ótimo, que eu tinha ficado e eu falei assim, na moral, fica comigo de novo só pra ver se esse cara para de encher o meu saco. Aí ele começou a rir e falou assim, eu sempre que você precisar de ajuda. Aí a gente foi e ficou. E aí depois ele ainda falou comigo alguma coisa, mas aí eu comecei a ignorar e aí ele dissipou. Então, eu poderia também ter só fluído espaço, mas eu esqueci porque eu tava bêbada. Então, a autenticidade é esse espaço, sabe? De você honrar você em primeiro lugar. Acho que tem muita energia de leão, gente. Eu vou vendo, eu vou percebendo pessoas leoninas e eu fico, nossa, deve ser assim que o leão se sente. É muito engraçado, mas não é arquétipo do leão, é do sol. É porque o leão é regido pelo sol, né? O signo do leão. Terceiro ponto, liderança natural. É esse espaço, por exemplo, se você trabalha numa empresa
E você vai começar a perceber que o seu movimento vai ser realmente de liderar as pessoas, de organizar, de ter dinamismo ali. Você vai perceber um espaço, né? Porque o sol, eu ia falar o leão, olha como pode melhorar, né? Porque o sol, ele é esse brilho, né? Ele é inevitável. Você pode não querer ver o sol, você pode não gostar do sol, mas ele vai estar ali, sabe? Então, esse espaço de liderança, você vai perceber que os seus movimentos vão ser um movimento, tipo, até por causa da autoestima, de um espaço realmente de deixa comigo, calma aí. Eu tive uma ideia, vamos fazer assim, assim, assado, não sei o quê. E até por você ter mais clareza, você consegue perceber que tem algo ali que se requer, fica mais claro pra você. E aí vem o impulso de fazer. Falar, não, eu vou fazer. Porque eu tô percebendo que isso vai criar mais. E se você tiver a ferramenta de perguntar pro corpo, então, tem playlist aqui no canal, Cria Sonamento, Escute Seu Corpo. Recomendo muito, porque o corpo é a chave. Não, você é a chave, né? O seu corpo é o cadeado. Quarta coisa, alegria e vitalidade. Gente, realmente você entra num espaço de alegria total, de, cara, tá tudo... Nossa, é uma vibração elevada, assim. O arquétipo do sol tem uma vibração elevada. E esse espaço da vitalidade é exatamente essa coisa de querer viver, de querer aparecer, de querer criar mais, sabe? A vitalidade é a vida, né? Então, o que é a vida? É a criação. Então, você tem vontade de criar mais, de fazer mais, de aparecer mais, sabe? Claro, o arquétipo, ele não vai ativar nada que você já não tenha, tanto de luz quanto de sombra. Então, se você não é uma pessoa que gosta de aparecer, talvez essa luz não acenda em você, porque não faz parte das suas características. Eu sou exibida. Eu sempre fui exibida. Então, eu gosto de aparecer. Aí eu tô passando mais maquiagem, botei essa roupa vermelha aqui, que vocês adoram que eu use vermelho. Então, eu escolhi essa roupa pra ficar ainda mais bonita. E, enfim, e o que mais é possível. Clareza e iluminação e otimismo. Acho que já ficou claro, né? Tanto clareza quanto otimismo e quanto iluminação. É esse espaço realmente de onde você chega, você entrega a luz. Você vai... Clica no vídeo da canalização que eu deixei aqui embaixo e observa os comentários e você vai entender do que eu tô falando. E bom, agora nós vamos falar das sombras. Quais são as sombras do arquétipo do sol? A primeira sombra eles intitulam como ego inflado, que é querer ser o centro das atenções. Eu não acho que querer ser o centro das atenções é uma coisa de sombra. Onde que isso pode entrar num espaço de sombra? Num espaço em que você realmente não consegue coabitar. Porque, por exemplo, eu era o centro das atenções no meu universo. Contudo, todo mundo tava brilhando, eu não tava fazendo nenhuma questão de ofuscar ninguém. Porque o sol, ele não tem nenhuma preocupação em ofuscar ninguém, ele só existe com o brilho dele. Já reparou? O sol, ele só existe com o brilho dele. Ele não tá preocupado se a lua vai aparecer enquanto quer ver, aparece, né? Lua e sol no mesmo momento. Ele não tá preocupado se a lua vai aparecer, se a estrela vai aparecer, se... Ele não tá preocupado. Ele só existe ali e brilha e ilumina tudo. Então, o que eu entendo como sombra aqui é esse espaço de você meio que se sobrepor. E isso me lembra muito uma frase que eu escutei esses dias que falava assim: tem aquela pessoa que você vê que ela é afim de você e ela faz de tudo pra chamar sua atenção, e aí você fica meio que tipo assim... A energia meio que te afasta, sabe? Porque a pessoa puxa muito a tua energia. E tem a pessoa que fica mais de boas, mais na dela. A pessoa usava até a expressão posturada, né? E é meio que isso, assim, eu acredito que a sombra é quando você se perde um pouco em você. Ao invés de você estar sendo autenticamente você, você cria um personagem pra brilhar mais. Acredito que essa é a sombra do que as pessoas chamam de ego inflado, pra mim, tá? Segunda, dominação e autoritarismo. Ou seja, quando você, por exemplo, ocupa um cargo de liderança, seja oficial, seja... na própria prática, né, em que você já tem uma postura de líder, pode acontecer de você começar a não permitir que as pessoas tragam seus pontos de vista. E repito, gente, nenhuma sombra vem à tona que você já não tenha. Então, se você tem essa sombra para ser trabalhada, o arquétipo do sol vai trazer para você olhar para isso. Não vai te matar, não vai acontecer nada. Você só vai olhar para isso. Você pode fazer a escolha de olhar ou desativar o arquétipo.
é uma escolha sua. Mas ele virá à tona. O arquétipo vai trazer isso. Qualquer arquétipo vai trazer as sombras à tona. Caso você tenha alguma pra trabalhar. Quando eu tive o arquétipo da cobra, eu não tive nenhum problema com sombras. Quando eu tive o arquétipo do sol, eu tive um problema com sombra que eu não sabia que ainda existia. E aí eu trabalhei ela. E eu vou contar isso no último item de sombras, porque eu vou falar sobre essa sombra específica que não tem escrito em lugar nenhum, mas eu percebi que aconteceu comigo, tá? Então, pode acontecer que nessa questão de dominação e autoritarismo, você entre num espaço de não permitir que as pessoas tenham espaço também, que as pessoas tenham o direito de escolha. Pode ser que você não permita que as pessoas te digam não, ou não concordem com você, ou queiram só se posicionar muitas vezes. Porque como você precisa brilhar, e como você já brilha muito, pode ser que você acabe realmente apagando as pessoas. Então é bom prestar atenção nisso. Porque, né, todo mundo tem espaço pra brilhar, né? Quando um fósforo acende outro, ele não perde a própria chama. Falta de sensibilidade cai nesse mesmo espaço, assim, de você realmente tá tão focado em você e na sua luz, que pode acontecer de você ficar um pouco... Igual eu falei pro cara, se eu não quis beijar você aqui, por que eu iria pra sua casa? Eu falei por falar. Eu não sei se ele ia levar a mal. Depois que eu percebi que foi meio grosseiro, que eu brinquei ainda com ele e tal, e aí ele ficou mais de boas. Mas eu não sei se ele levaria a mal essa frase, sabe? E aí eu falei, não quero também estragar o rolê da pessoa. Então depois eu até fiz uma piada e tal, e aí foi quando ele voltou, eu falei, não, era uma piada só pra ele não levar a mal. Era melhor não ter feito a piada. Mas eu sou sagitariana, né? Qualquer coisa eu tô fazendo uma graça. Então, a falta de sensibilidade pode ser isso. Outra coisa é a negligência. O que é a negligência? Quando você confia tanto que você não percebe as coisas que estão vindo. Não é se preocupar pelo mental. É ter a percepção, estado de presença e perceber. Então, às vezes, o seu corpo tá te falando, não vai por esse caminho. Sua intuição tá te falando, não vai por esse caminho. Aí você fala, eu vou porque não vai dar nada, porque eu sou pica. E aí vai, ó. Entendeu? Então, esteja sempre em estado de presença para que você possa perceber. Assim, você não vai passar por nenhuma questão aí de negligência. É porque eu ia falar outra coisa. Inclusive, repito de novo, tem uma playlist aqui no canal de Escute o Seu Corpo para você entender como que o seu corpo é a sua bússola nessa realidade. Gente, eu juro, eu escolho muito que o mundo conheça essa informação. De verdade. E eu vou falar sobre isso quantas vezes forem necessárias, até que o máximo de pessoas possíveis saibam disso. Outra coisa, imposição da própria verdade. Essa é a penúltima. A última é o que eu vou contar, que foi a minha sombra pessoal. Aí eu vou trazer um relato pessoal mesmo. A imposição da verdade é meio que isso que eu acabei de falar também, né? De você estar num espaço de autoritarismo e de arrogância. Não arrogância, porque arrogância as pessoas ensinam a gente que é uma coisa ruim, mas muitas das vezes é a nossa potência. É a certeza que a gente tem de algo e alguém fala, nossa, você tem tanta autoestima assim, arrogante, né? Então, cuidado, tá? Com essa coisa da arrogância. Se vocês quiserem, eu posso trazer um conteúdo só sobre arrogância. Enfim. Mas essa questão de você impor a própria verdade é porque você pode entrar num espaço de ego mesmo, de tipo assim, eu sei mais. Eu estou vendo e eu sei mais. Gente, a gente não sabe de nada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe. Tá? Então, cuidado com essa coisa de se impor demais sobre os outros, porque quando alguém discorda da gente, é só um interessante ponto de vista. E a nossa certeza é só um interessante ponto de vista. Então, toda vez que vocês entrarem nesse espaço, eu vou dar uma ferramenta para vocês aqui, ó, de presente. Vocês vão olhar e vão falar assim, que a minha permissão seja maior que a minha consciência. Que a minha permissão seja maior que minha consciência. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que ela tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que todo mundo tem esse ponto de vista. Fica nesses mantras até a energia soltar. E por fim, o que ninguém conta, mas que eu percebi é que quando o sol vem à tona, né, quando ele nasce, ele também cria sombras. Então essas são as sombras do próprio sol. Mas pode acontecer de você ter as suas próprias sombras vindo à tona. E uma sombra que eu tenho desde antes de nascer, desde o útero da minha mãe, é uma sombra minha. Sempre foi. E eu achei que eu tava superada com isso.
E quando eu ativei o arquétipo do sol, ela veio. E veio forte. E veio forte mesmo, assim. Não tentei nada, tá, gente? Não foi nesse espaço que eu entrei, não. Até porque eu olho hoje com outro olhar, assim. Antes eu olhava com um olhar que, ó, meu Deus, que sofrida. E hoje eu olho... game over e acabou. Eu olho com outra perspectiva. Mas, o ponto também não é esse. O ponto é... Eu entrei num... Isso parece que tava enterrado e fez... Mas aí eu trabalhei, dissipei, acessei consciência. E ontem no clube da Rô de como se tornar dinheiro, ela falou sobre algo que eu percebi que tinha a ver com essa sombra. E aí eu fui e trabalhei ainda mais. Ela podpoquei horrores pra poder, inclusive podpoque de novo, pra poder dissipar isso. Essa foi a sombra mais forte que eu percebi. Eu não percebi outras sombras, não. Porque essas sombras aqui eu não tenho muito. Centro das atenções, eu tenho uma energia extravagante. Então, assim, sabe? Só que eu não escolho oprimir ninguém. Não tenho esse rolê. Não, já tive essa... Outra coisa também. Essa coisa de impor a verdade, eu sou de Sagitário. Sagitário tem muito disso. Então eu já fui muito assim. E por já ter sido, eu já trabalhei essa sombra. Então, deu em nada aqui pra mim, tá? Ficou tudo bem, tudo é só um interessante ponto de vista. E, bom... Essa é a minha experiência e todas as características do arquétipo do Sol. E como que eu percebo, Ju, esse é o arquétipo que eu quero ativar e tal. Primeiro, você vai olhar as características e ver se as luzes combinam com o que você tá buscando, qual é o seu alvo. Sempre quando a gente ativa o arquétipo, a gente tem um alvo, tá? Não é obrigatório, mas é comum. E aí, através disso, você vai observar, cara, essas luzes fazem sentido pra mim? Fazem. Você sustenta as sombras se elas aparecerem? Essa pergunta é importante. Quando você olhar pra sombra, você falar assim, você dá conta se precisar? Se ela aparecer? Se sim, aí você pergunta pro corpo, verdade, é esse arquétipo que vai ser contribuição aqui, que vai criar mais pra mim agora e no futuro? E se você não sabe como perguntar pro corpo, tem na playlist 4 formas de perguntar pro corpo e ele responde sim ou não. Maravilhoso esse vídeo. Olha, como pode melhorar e como pode ser mais fácil, hein, vocês receberem tanta consciência tão rápido. Porque, ó, quanto tempo eu tô levando pra descobrir tudo isso. E eu trago, ó, mais chegadinho pra vocês. E como ativar o arquétipo? Não vou me estender muito aqui, porque esse vídeo já está longo. Mas você pode ir lá na minha playlist de arquétipos. O primeiro vídeo te ensina como ativar. E explico mais sobre tudo isso de como ativar, como escolher e tudo mais. Mas basicamente o conceito de você ativar um arquétipo é você conectar com ele. Quando você se conecta com o arquétipo, você se conecta com a consciência dele. Então você pode fazer meditação guiada, receber códigos de luz. Inclusive eu trabalho com Reiki Código de Luz. Caso alguém escolha, é só me chamar. Caso eu ainda esteja trabalhando com isso, né? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Mas por enquanto, hoje, eu trabalho atendendo com Reiki Código de Luz e também é muito utilizado para ativar arquétipos. Então você pode me chamar, a gente faz no privado, tá bom? Você pode falar lá no Instagram, WhatsApp, enfim. Tá tudo disponível por aí. Os links estão todos aí. Então você pode escolher receber Reiki Código de Luz. Tem muito conteúdo gratuito de ativação. Você pode fazer mantras. Isso tudo você acha na internet, tá, gente? Taca no chat GPT. Eu fiz o meu jabá aqui, mas taca no chat GPT, taca no Google. Você não precisa de mim. É só uma escolha. Eu sou só uma das infinitas possibilidades e vou ficar muito feliz de ter contribuição. Mas eu sou uma das infinitas possibilidades. Então, tem vídeo aqui. É só colocar assim, ativação do arquétipo do Sol. Ou do arquétipo que você quiser. E vai aparecer no YouTube, no Google, como ativar, quais são, tipo assim, os vídeos para ativar. Então vai ter canalização, vai ter imagem para você ficar olhando. Quando é coisa com som, tem som, tipo, se você for ativar o arquétipo da águia, vai ficar o som da águia, para você se conectar. E você sabe que o arquétipo tá ativado porque você sente que a tua energia muda. A energia muda, assim. Mas não fica brisado nisso, tá? Deixa acontecer. Quanto mais você ativar, quanto mais isso virar uma rotina, eu ativo há 2 anos já. Então, quanto mais você ativa, mais você tem experiência pra perceber que um arquétipo ativou com força e quando não ativou com tanta força. Às vezes ativa e dura uma semana. Às vezes dura um tempão. Os outros arquétipos que eu tava, eu fiquei 5 meses com eles. Foram os mais longos, inclusive. O da águia e o do falcão. Os mais longos. Percebe? Então, é isso, assim. O arquétipo, eu gosto muito de colocar fundo de tela.
Aí eu faço a montagem do meu fundo de tela com os arquétipos que eu estou escolhendo, até eu sentir que eu me conectei com aquilo. Às vezes eu faço meditação, às vezes eu só assisto o vídeo falando sobre esse arquétipo, trazendo as características desse arquétipo. Então é muito pessoal, não tem jeito certo de fazer. O que é importante é você se conectar com o arquétipo. E quando você sabe as características do arquétipo, é ainda mais fácil de você se conectar com ele. Então, se você precisar voltar nesse vídeo quantas vezes você precisar, sinta-se livre, sinta-se à vontade. Eu trouxe história pessoal junto, que é meu jeitinho de comunicar. Porque conteúdo de arquétipo do sol, só trazendo o próprio arquétipo, tem uns montes no YouTube, mas essa sou eu. Então eu espero que esse vídeo tenha sido contribuição pra você. Se você ficou com alguma dúvida, me conta. Se você sentiu de ativar o arquétipo do sol, Ju, fez todo sentido pra mim, senti vibrar meio vídeo, vou ativar, ativei. Me conta nos comentários, vamos levantar esse grama. Eu vou ficar muito feliz, eu leio os comentários, vocês sabem, né? E o que mais é possível que a gente ainda não considerou. Então me conta aí, o arquétipo do sol faz sentido pra você? Era o arquétipo que você tava procurando? Era isso que estava sendo requerido? Você já está ativando? Como que está sendo? O que você espera desse arquétipo? Ou se você já está com esse arquétipo, ou já teve esse arquétipo, conta aqui pra gente como que foi essa experiência, como que tá sendo. Que é muito legal pra gente poder também estimular as outras pessoas e expandir ainda mais consciência sobre isso. Tem algo que você sabe sobre o arquétipo do sol que de repente eu não citei? O que mais é possível? Quem sabe não é uma lacuna pra você trazer pra cá. Então é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!